Ao longo da história, a relação da humanidade com a natureza e a economia passou de uma postura passiva para uma abordagem ativa. Desde as primeiras economias tradicionais, guiadas por costumes e recursos disponíveis, até a agricultura, que trouxe a organização e planejamento. Novos modelos econômicos foram surgindo. Nesse vídeo, nós exploraremos essa evolução, destacando como diferentes sistemas, como as economias tradicionais, planificadas e as de mercado, moldaram nossa sociedade e a forma como produzimos e distribuímos nossos recursos. Economias tradicionais. As economias tradicionais são sistemas econômicos profundamente enraizados em costumes, práticas e tradições transmitidas de geração para geração. Nesse tipo de economia, as questões fundamentais sobre o que e como e para quem produzir são respondidas com base nas normas tradicionais da comunidade. A produção é direcionada para a subsistência, ou seja, para satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência de um grupo, sem foco em acumulação de riqueza ou produção de excedentes para comércio. Uma característica marcante das economias tradicionais é a divisão de trabalho baseada em gênero. Em uma dessas sociedades, as mulheres são responsáveis pela coleta de alimentos, enquanto os homens dedicam-se à caça. A produção de alimentos não é apenas para consumo individual ou familiar, mas sim compartilhada por todos da tribo, refletindo um forte senso de coletividade e cooperação. A estabilidade e a continuidade são valores fundamentais nesse sistema. Os papéis sociais são claramente definidos com base no gênero e no status dentro da comunidade, o que promove uma organização estável e previsível. Por exemplo, idosos e membros vulneráveis da comunidade, como os jovens mais fracos, são cuidados pelo grupo. Além disso, o conceito de propriedade privada é praticamente inexistente. Os recursos são vistos como bens comuns, a serem compartilhados entre todos os membros da comunidade. Isso fortalece ainda mais os laços de dependência e cooperação, permitindo que essas comunidades sobrevivam em ambientes muitas vezes desafiadores. Em resumo, as economias tradicionais favorecem a preservação e práticas ancestrais e um equilíbrio entre comunidade e o ambiente natural, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira sustentável e que todos os membros do grupo sejam cuidados de acordo com suas necessidades. Economias planificadas. As economias planificadas surgiram como uma evolução das economias tradicionais. À medida que as sociedades humanas se tornaram mais complexas, quando as comunidades de caçadores e coletores começaram a crescer e eventualmente esgotar os seus recursos, a sobrevivência passou a depender da transição para a agricultura. A agricultura, por sua vez, exigia um nível de organização e planejamento que ia além das estruturas simples das economias tradicionais. A necessidade de coordenar o plantio, a colheita e o armazenamento de alimentos levou ao surgimento de sistemas mais centralizados de tomadas de decisão. Nas economias planificadas, as decisões sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir são feitas de forma centralizada, geralmente por um líder ou um grupo de indivíduos poderosos que controlam a economia em nome da sociedade. Esse sistema econômico foi predominante em várias civilizações antigas. Um exemplo clássico é o Egito Antigo, onde os faraós representavam um poder centralizado e tomavam decisões econômicas que impactavam toda a sociedade. Eles determinavam o que seria plantado, como os recursos seriam distribuídos e quem se beneficiaria com esses produtos. A principal vantagem das economias planificadas é a capacidade de implementar mudanças rápidas e drásticas. Um exemplo notável é a transformação da União Soviética sob o comando de Joseph Stalin, que por meio de uma economia altamente centralizada transformou o país de uma sociedade agrária em uma das maiores potências industriais do mundo em poucas décadas. Esse tipo de sistema permite que os líderes tomem decisões em grande escala para reorientar a economia de acordo com as suas prioridades e políticas econômicas. Entretanto, a centralização extrema das decisões também traz desvantagens significativas. A história revela exemplos trágicos de como esses sistemas frequentemente falham em atender às necessidades e aos desejos dos cidadãos comuns. Em vez de a economia servir à população, os cidadãos são forçados a servir ao Estado e à economia. Isso gera um ambiente onde os trabalhadores têm pouco incentivo pessoal para produzir. Uma vez que o sucesso ou fracasso do sistema não afeta diretamente suas condições de vida.
A falta de incentivo pessoal muitas vezes resulta em baixa qualidade na produção e em pouca consideração pela inovação e criatividade. Nas economias planificadas, a individualidade é suprimida, e a inovação e a diversidade são sacrificadas em favor da uniformidade de controle estatal. Produtos padronizados sem variedade são comuns, e a ausência de competição impede o desenvolvimento de novas ideias e tecnologias. A falta de dinamismo dessas economias pode levar à estagnação e à ineficiência. Embora possa ser eficaz a realizar mudanças radicais a curto prazo e a longo prazo, essas economias tendem a se tornar insustentáveis, uma vez que a ausência de flexibilidade e o foco em metas centralizadas criam um ambiente de repressão econômica. As economias planificadas exemplificam o dilema entre controle e liberdade econômica, onde o poder centralizado frequentemente se choca com a capacidade de uma sociedade de evoluir e de maneira natural e inovadora. Em resumo, enquanto as economias planificadas têm o potencial de realizar grandes transformações, sua centralização e controle rígido geralmente resultam em sistemas ineficientes, com baixa motivação individual e uma tendência a ignorar a necessidade da população a favor da prioridade do Estado. Economia de mercado. Em total contraste com a economia planificada, temos a economia de mercado. Esse sistema é caracterizado pela ausência de uma autoridade central que controla diretamente a produção e a distribuição de bens e serviços. Em vez de um planejamento centralizado, a economia de mercado opera de baixo para cima, onde indivíduos e empresas buscam seus próprios interesses, acabam respondendo às perguntas fundamentais da economia: o que, como e para quem produzir. Na economia de mercado, são os cidadãos, agindo por conta própria, que negociam recursos e produtos com o objetivo de melhorar o seu próprio bem-estar. Eles são livres para escolher as suas vocações, possuir propriedades e determinar como usar os seus recursos de maneira que maximizem os seus benefícios pessoais. Esse sistema incentiva a concorrência, a inovação e a eficiência, pois aqueles que conseguem produzir mais e melhor são compensados com maiores lucros e vantagens econômicas. A primeira revolução industrial desempenhou um papel crucial no surgimento e na consolidação da economia de mercado, como sistema econômico predominante. Com o advento das novas tecnologias e a mecanização da produção, as fábricas e as indústrias começaram a emergir, transformando a maneira de como os bens eram produzidos e comercializados. Esse período foi marcado pela ascensão do capitalismo, em que o lucro passou a ser o principal motor econômico. A propriedade privada dos meios de produção, como fábricas e máquinas, tornou-se um dos pilares da nova economia. Empresários e investidores privados assumiram o controle das indústrias, buscando maximizar os seus ganhos ao competir entre si em um mercado aberto. Além disso, a Revolução Industrial ampliou o alcance dos mercados. O comércio, tanto doméstico quanto internacional, se expandiu significativamente, reforçando o papel das forças de oferta e demanda. Esse período não apenas transformou a produção de bens, mas também estabeleceu as bases para o funcionamento da economia de mercado moderna. A liberdade para empreender, a competição e a inovação, todos incentivados durante esse período, são os mesmos princípios que sustentam as economias de mercado até os dias de hoje. Apesar de parecer contraintuitivo, as economias de mercado tendem a alcançar maior abundância, variedade e satisfação do que os sistemas econômicos tradicionais ou planificados. A competição entre esses produtores e a busca pelo lucro resultam em uma gama diversificada de bens e serviços disponíveis no mercado, além de um contínuo esforço para melhorar a qualidade dos produtos e reduzir os custos de produção. Exemplos de países que funcionam como economias de mercado incluem os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e Canadá. Embora nenhum desses países seja um exemplo de um mercado completamente livre, ou seja, sem qualquer intervenção do Estado, eles demonstram as características essenciais de uma economia de mercado. Nesses lugares, os consumidores têm acesso a uma vasta variedade de bens e serviços e a competição entre as empresas incentiva a inovação e a melhora contínua. Nas economias de mercado, as pessoas são livres para explorar suas habilidades e empreender. A inovação é constante e recompensada, e o sistema favorece aqueles que são produtivos e eficientes. No entanto, essa liberdade e competitividade têm um lado sombrio. O foco em maximizar o bem-estar individual muitas vezes desestimula o altruísmo. Aqueles que, por circunstâncias pessoais ou escolhas, não conseguem ou não querem produzir acabam sendo marginalizados e podem ter dificuldade em acessar os benefícios desse sistema.
Espero que esse vídeo tenha servido para você compreender melhor alguns modelos econômicos que são colocados em pauta e como eles funcionam. É claro que esse assunto é muito mais profundo do que foi dito aqui, mas já serve como base. Se você curtiu, se inscreve no canal e deixe seu gostei.